Então, gente, agora eu vou chamar aqui a Vanessa, que ela vai falar um pouco para a gente aqui de que agilidade não é para juniores, né? E não é mesmo. A gente sabe o quanto é importante ali os soft skills, a jornada pessoal, enfim. Vanessa, você quer vir para cá? Muito bem. Muito bem-vinda. Bom dia, gente. Muito obrigada. Não quero assustar ninguém, então vamos retificando aqui, para quem leu os juniores, falou, como que agilidade não é? Sim, tem agilista júnior, gente, tá tudo bem. Mas quando a gente fala da carreira, quando a gente fala sobre construção de soft skill, a gente precisa de jornada, de vivência. Galera, me desligar. Me ligaram de volta. E aí, quando a gente está falando sobre construção de soft skill, é importante a gente lembrar de jornada pessoal, né? Não tem muito curso para soft skill, né? Tem uma outra coisa que vão ensinar para a gente. Mas se a gente não viver a vida, se a gente não for salgada pela vida, se a gente não levar em consideração os desafios que a gente venceu ao longo da nossa jornada, a gente ignora coisas muito importantes, né? E por que eu trouxe esse papo para falar com vocês? Porque eu sou mulher, né? E eu sei como é que funcionam as nossas cabecinhas. E as nossas cabecinhas dizem pra gente que a gente nunca está pronta. A gente nunca está pronta. A gente sempre está estudando aquele negócio. A gente está sempre se preparando. Nossa vida é um gerúndio, né? A gente vê uma vaga e a gente tem 90% de tiques, né? A gente tica em 90% das boxes que estão lá dentro dos tópicos que a gente vai fazer. Mas tem um negócio, uma palavra que enfiaram lá no meio, que a gente lê aquilo e fala, mas isso aqui eu só ouvi falar. E a gente não tenta. A gente não tenta aquele processo seletivo. A gente não se dá aquela oportunidade porque o nosso senso crítico é muito alto. A gente fala, mas não vou. Porque vai que cai na prova, né? Vai que na hora da entrevista é justo esse negócio que a pessoa solta no meu colo. E você podia ir lá dar uma lidinha naquele negócio, você podia falar daquele troço com alguém, você não podia? Mas você vai ficar confortável consigo mesma, que você falou daquilo lá só uma vez, duas? Né? Você vai emplacar, virar e falar, isso aqui eu sei, mas eu nunca apliquei. Você não vai, aí você nem vai. Né? Então é por isso que eu quis falar sobre isso hoje com vocês. Porque um bando de mulher junto, é lógico que vai ter coisa que a gente vai rir, mas vai estar chorrindo, né? A gente vai falar, eu faço essa caceta, né? Então, trouxe aqui alguns bullets de coisas que eu vivenciei profissionalmente, e não foi para ficar fazendo propaganda minha, não. É jornada. Cada uma dessas experiências me trouxe aprimoramento das minhas soft skills, né? Quando eu era lá uma girininha, lá cuidando de TDC com a galera, que agora vamos fazer as contas, a gente está em 23, estava lá em 2011, né? 2011, 2012, então faz um tempinho, né? Eu era uma girininha lá, ajudando com um evento de TI. Eu não era do mundo de TI, né? Minha formação é em publicidade e propaganda. E eu entrei em agilidade através de kanbanização com times de vendas. Foi uma coisa completamente diferenciada, né? E quando eu entrei para o universo de tecnologia, foi via escola de treinamento. E aí eu comecei a conhecer mais assuntos lá no TDC, em contato com galera de comunidade, né? E eu fiz muita coisa estudando por conta. E eu levei anos para admitir uma boa carga de conhecimento teórico e técnico que eu adquiri nessa época. Olha que feio para mim, né? E que feio para todas nós. Então, pensem muito sobre tudo que vocês têm estudado e que vocês não comentam. Sobre todos os interesses que vocês têm e que vocês não compartilham, tá? Então, quando eu fui fazendo essa minha jornada dentro de tecnologia, eu fui adquirindo cada vez mais conhecimento, né? Hoje,
eu tenho a oportunidade de estar em frentes na Globo, que até Carol falando que vai se dar um descanso, tá a Deia ali atrás também, a Jéssica. São pessoinhas que a gente se encontra em diversas reuniões e a gente fala, olha nós de novo aqui. São sempre as mesmas mulheres, sempre a mesma galera, sempre os mesmos grupos de trabalho, e a gente se xuxa em tudo que é assunto, né? Então a gente se xuxou no podcast da firma também, claro, né? Mas aí quando a gente vai lá falar com a galera do podcast, eu, como boa mulher que eu sou, eu não vou receber o tema do podcast e sorrindo para o pé. Não vou. Eu google aquele negócio inteiro. Eu vou pesquisar a pessoa. Eu anoto o assunto. Eu vou ver vídeo. Quando eu estou quase dando um negócio, a entrevista de outra pessoa. Que a pessoa vai falando. Se vocês quiserem depois dar uma bisoiada, eu tenho um cacuete. E eu descobri que tem até nome isso. Eu estou descobrindo muita coisa sobre mim, Aline. Estou também. Terapia, remedinho, um monte de coisa, diagnosticada. Estou descobrindo várias coisas. Com 38 anos, estou descobrindo várias coisas de mim. Maravilhoso isso, inclusive. E eu tenho um cacoete que eu estou tão bagunçada, tão aqui com um monte de coisa que eu li, que eu estou sabendo, que você vai falando, eu vou falando junto com você. Aí você está falando um negócio aqui, eu estou assim. Pô, estou rindo ali, porque o que acontece? Eu me chucho em tudo, né? Então eu faço facilitação de planejamento de quarter, de fechamento de quarter, que é a nossa Big Review, e eu falo com as pessoas. A pessoa está falando, e eu no Teams, eu estou muda. Meu Teams é mutado o tempo inteiro. Aí a galera que convive comigo fala assim, mas Van, você está falando que está mutado, falando, mas é proposital, porque senão eu vou ficar o tempo inteiro aqui, ó, pipipi, popopó. Eu estou tão agoniada com o negócio, eu tenho tanta coisa dentro de mim, que eu fico falando junto com a pessoa, né? E aí vem a batalha de uma outra coisa que daqui a pouquinho eu conto para vocês, que são as soft skills, e uma delas é o que é escutativa. Aí quando você é ansiosa, agoniada, você perde isso. Então, mulherada, hoje, quando a gente estiver aqui nesses momentos de provocação, também pensem nas pílulas, nas coisas que a gente pode vir a perder por se isolar na nossa cabecinha, né? Então, nessa jornada toda aqui, eu fui me chuchando em coisas que eu tinha medo, mas que foram me trazendo lapidação das minhas soft skills, né? Para ser instrutora, para dar aula, eu tive que melhorar minha oratória pra caramba. Porque eu falava coisas que a galera olhava para mim e não entendia, não. Falava, essa mulher tá falando que essa mulher tá falando, gente. Então, para dar aula para alguém, para ser compreendida, para ajudar na formação de pessoas, gente, eu tive que estudar pra caramba. Eu tive que reaprender a falar. Eu tive que aprender a roteirizar o meu pensamento. Isso foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida. Roteirizar meu pensamento. Saber como eu queria começar um assunto e até onde eu devia ir para entregar algo que fizesse sentido para as pessoas, né? E ainda mais falando de formação. O pessoal botando dinheiro ali, gente. E aí me faz uma aula ruim comigo e eu acabar comigo, né? Então, toda essa jornada foi para ir me lapidando, né? Então, vamos pensar assim, pô, Van, eu não sou agilista, né? Então, eu vou começar ali do zero, não vai. Não vai. Carregue as tuas vivências. Valorize as tuas soft skills. Valorize a sua jornada, o seu histórico. Você não nasceu ontem, às vezes ninguém aqui nasceu desse tamanho, né? Então, considerem isso como parte da construção do perfil profissional de vocês. Não desvalorizem, tá? Galerinha, o que eu fiz? Tá. Separei aqui para vocês o seguinte, né? O voltar ao básico, né? É sempre bom, e eu tenho voltado muito para o básico, porque falando em agilidade, a gente deu uma viajada nos últimos tempos, galera, né? Nesse tempo de... Eu te ouvi, irmã! Sim, não, mas vamos juntar. Nesse tempo de pandemia, de tudo que aconteceu, de mudança de mercado, né, de pessoas trabalhando remotamente, e de repente não tendo alguns toques pessoais ali, né, no dia a dia, ei, dá uma voltada para a terra aqui, gente, né? Deu uma inflada também, né? Vocês perceberam que deu uma inflada? E também contaram algumas mentirinhas a respeito de agilidade, né? Como se a agilidade fosse carreira trampolim. Né? É assim, viu? Se você está vendendo Herbalife e não está rodando,
curso de uma semana e você vai virar Agile Coach e em um mês você está ganhando 10 pau. Ó, 10 pau, 10 pau, como 10 pau? Aí mentiram para nós, entendeu? Mentiram para a gente, né? Porque, na realidade, se a gente fosse resgatar histórico de profissionais de agilidade hoje, que estão com mais ou menos o meu tempo de carreira, e algumas pessoas mais, né? Porque eu sou a meiuca ali, viu? Eu sou terceira geração. Tem uma galerinha mais velha que eu em agilidade ainda. Essa galera vinha do meio de tecnologia mesmo, né? Era uma galera que já estava salgada pela vida em experiência em chão de fábrica, né? Teve uma mudança positiva no aspecto de como a agilidade é vista hoje no mercado, dizendo que a agilidade extrapolou o ambiente de tecnologia. Isso é uma mudança positiva, tá? É um crescimento que a gente tem, é uma saída de uma postura que o mercado tinha muito purista, né? Onde só a galera de tecnologia podia falar sobre algumas coisas, né? Então a gente tem hoje um crescimento e uma ampliação dos perfis profissionais que estão atuando em agilidade. Mas a gente perdeu o básico, né? A gente perdeu coisas que constroem as nossas escolhas em agilidade, né? Eu poderia destacar muitas coisas básicas de agilidade aqui, mas eu estou trazendo os princípios para a gente fazer amarrações em relação às nossas jornadas, tá? Quando a gente está falando dos princípios, até a galera que construiu isso lá, hoje olha e fala, gente, o que aconteceu, né? A gente só estava meio agoniado com como as coisas estavam rodando para entregar o nosso software ali, e hoje a gente revolucionou o mercado. A galera está utilizando isso como base para extrapolar tecnologia e fazer melhores entregas em qualquer lugar, né? Falando em Globo hoje, a gente está em agilidade organizacional, né? Nossa área hoje se reporta à governança. A gente não está mais do que a gente chamava de globo.com. Né? A gente não está mais restrito à área de tecnologia. É esperado, sim, que a gente trate de business agility na Globo. É esperado, sim, que a gente esteja em todas as áreas, que a agilidade seja organizacional, né? E a gente tem levado muito desse papo para dentro de casa para pegar na mão da galera que está em outras áreas, que tem que ser calçada sobre as escolhas que vão ser feitas no dia a dia, né? Então, quando a gente está falando dos princípios aqui, a gente vai falar de ferramenta lá na frente, mas vamos sempre voltar para saber se aquilo está correspondendo a princípios e valores, né? É mais ou menos a jornada mental que a gente tem que fazer para validar se um produto ou um serviço está fazendo aquilo que promete. Se as priorizações, as construções de objetivos estão sendo feitas com base na visão e na missão que foi construída ali, tá? Então, destaquei aqui nos princípios, né? 3 coisinhas que vão conversar diretamente com soft skill, tá? Então, aqui, colaboração diária, ser receptivo a mudanças e atenção contínua. Tá em princípio, olha que louco, então está falando sobre uma postura que é perene, que é atrelada ao modo de trabalho de agilidade. Tá? Então, são escolhas que vão pautar o como trabalhar. E isso calça o nosso comportamento, né? Aí trouxe uns números para vocês de mercado aqui, ainda falando muito no centrado de tecnologia, mas percebam as palavras. Vamos fazer o exercício de leitura de dados para além dos dados, porque os números contam a história que a gente quiser, certo? Né? Mas não vamos falar só de percentual aqui. Se eu estivesse vendendo, vamos fazer uma transformação de agilidade aqui na sua empresa, na sua vida, aí está aqui. Que aqui na América Latina, mais da metade dos líderes entendem que há redução de custos quando tem adoção de agilidade. Tá? Aí, nossa, quer dizer que eu consigo reduzir custo de operação, né? Sim, consegue. E mais da metade das lideranças na América Latina já entendeu isso, né? E 68%, quase 70%, estamos caminhando ali para quase uma visão unânime em termos de mercado, né? Falando de redução de risco. O que isso tem a ver com soft skill? Coisa pra caramba, né? Quando a gente está falando sobre fazer redução de custo e redução de risco, a gente está falando sobre melhoria de comunicação.
gente está falando sobre ser mais assertivo, sobre se alinhar mais, sobre se adequar melhor. A gente está resgatando aqueles 3 pontos que são o basicão ali dos princípios ágeis. São a gente se calçando com as nossas soft skills que a gente não pôde construir num curso de uma semana. A gente teve que ser salgado pela vida, teve que trabalhar dessa, passar por vários cenários diferentes para construir essas soft skills, para se lapidar como profissionais, para saber como se sair em determinadas situações, para tomar decisões mais maduras, para saber se alinhar, se comunicar, se colocar, para trazer um coletivo enquanto agilistas, né, facilitado, para unificar o trabalho de pessoas, tá? E aí a gente ganha a velocidade aqui, né? Que está sendo quase em 100% a percepção na América Latina de melhoria. Né? Então, essa história de que a agilidade tá mal das pernas, né? Porque, poxa, agora deu uma caída, né? A gente ouviu todas as mudanças que a gente teve, né? Nesse último ano, né? O tanto de gente que teve mudança de empresa, né? As saídas coletivas, tudo mais. Mas ainda assim, há um aumento, né? No que está sendo investido para a agilidade. A agilidade não é... E, gente, a gente precisa tirar isso, né? Não é uma moda. Não é mais algo que você pode optar em fazer ou não. Não é passageiro, né? Tem anos já, gente. A agilidade não é uma novidade. O que está acontecendo são novas roupagens, são adaptações, porque a gente está vivendo um cenário que a gente não tinha nenhuma coisa similar antes, né? Inclusive, daqui a pouquinho eu vou passar para vocês, né, o porquê disso, né? O que se dá aqui para a gente ter esse sucesso, né, em ambientes ágeis, quando a gente está falando sobre essas soft skills, sobre essa vivência humana, né? A agilidade fala muito sobre pessoas, se pauta muito sobre pessoas. Até um tempo atrás, não muito tempo, eu estava meio injuriada com algumas coisas, e eu fiquei numa linha de, gente, eu não quero mais ser a agilista dos post-its coloridos, a simpática da facilitação. Não queria, gente. Estava me sentindo sacaneada, me sentindo desmerecida, desvalorizada, não queria. Mas a gente não pode negar que, independentemente de qualquer melhoria técnica ou ferramental que a gente faça, se a gente não se focar nas pessoas, que são o elemento básico para a gente executar qualquer coisa, e para quem a gente entrega qualquer coisa no fim do dia, a gente falhou miseravelmente, né? Pode ter a ferramenta que for à nossa disposição, mas se a gente esquecer do fator humano, a gente realmente não entregou nada, né? Então, quando a gente está falando sobre o quanto isso é atrelado ao trabalho ágil, comunicação efetiva vai entregar todos aqueles big numbers lá de trás. É aquilo que faz brilhar o olho, né? No fim do dia, quando a gente está falando com lideranças, eles não vão saber os nomes das ferramentas que a gente usou. Eles não vão saber. Não vão saber que dinâmica deu certo. Não vão saber, gente. Mas algumas coisas são perenes, né? Então, uma boa comunicação é perene. É o que mantém, é o que amarra, né? E como é que a gente faz isso? Quando a gente está falando de agilidade, do ferramental de agilidade, como é que a gente torna isso palpável? E como é que a gente se reconhece utilizando a agilidade? Como é que a gente não continua sendo aquela mulher que tem a síndrome de impostora, que está sempre estudando, se preparando e recusando a própria experiência que teve até ali, né? A gente tem que ter escutativa. A gente aprende isso no nosso dia a dia. Todas nós aqui estamos mais do que treinadas para escutar muito mais do que falar. Para ver qual é o melhor momento para se colocar em uma determinada discussão. Para se preparar em bullets, para saber como falar aquilo de maneira mais racional, mais razoável, mais empática. Como é que a gente fala sobre o mesmo assunto com pessoas diferentes, né? Como é que a gente se prepara para falar com pessoas diferentes, níveis hierárquicos diferentes, né? Feedback construtivo. O que é que a gente recebe de feedback? Não? E os feedback que a gente não pede, a gente recebe também? Não é? Que o pessoal esquece que feedback era pedido de volta. Vocês lembram isso, né? Porque feed, né, de alimentação de volta ali. Lá atrás falavam que isso daí era um negócio que você pedia.
Lá atrás, quando nasceu esse negócio, você pedia o feedback. Hoje em dia você recebe feedback sem pedir mesmo, né? Mas com isso, a gente também está mais do que treinadas a fazer uso dessa ferramenta de maneira empática, não? A falar as coisas de um jeito, às vezes, tão gracioso, tão amoroso, tão afetivo, que a gente precisa falar 10 vezes até a pessoa entender que aquilo lá era uma crítica. Aquilo lá era para a pessoa dar uma melhorada, né? E todo mundo ri porque vocês sabem que vocês estão passando por isso, que eu sei, né? Aí quando a gente está falando de empatia, gente, vocês querem perfil profissional mais empático que mulher? Verdade. Pô, não é? Porque a gente passa vários suportes aí, a gente escuta o negócio, ali tava eu parecendo aquele cachorrinho de carro lá atrás, eu ficava assim, ó. A gente se identifica. A gente não precisa de mais de 2 minutos de conversa para a gente se identificar com a pessoa e falar, eu sei o que você está falando, hein? Ou eu sei o que você está falando, não é? E se for mulher, então, e se a gente parar para pensar que mais de 50%, 52% da população é mulher? E os outros 49, olha, eu fiz de ver aqui, são filhos delas, né? Então a gente vai poder falar com todo mundo, não? Não é verdade? Né? Então, assim, resolver conflitos anos de empatia. Ô, gente, se é que mulher não sabe resolver conflitos, para todo mundo e vai embora. Sai da Terra. Né? Não deu certo o planeta. Porque a gente resolve conflito desde que a gente nasceu, gente. Né? E não tem curso para isso. Né? Quando a gente vai ver as ferramentinhas dos blogueiros, e isso agora é a hora da bronca. Vamos procurar ferramentinha, né? De como resolver conflitos, gestão de conflitos, tem pouquíssimo material de mulher. Tá? Então saiam daqui e levem para casa gestão de conflito. Como é que vocês fazem essa caceta? Porque mulher sabe falar de gestão de conflito, produzam material a respeito, por favor. Né? Vamos consumir mais mulheres. Né? A gente promove colaboração pra caramba, porque a gente é chegado a perguntar, gente, quem gostaria de fazer? Quem pode fazer? Quem sabe sobre isso? A gente não precisou que ninguém ensinasse isso para nós. A gente aprendeu que se a gente não chega propondo essa troca, nada acontece, né? E se nada acontecer mesmo, no máximo ali a gente vai pro formato da linha. Deixa que eu faço, mas eu vou fazer de outro jeito então, gente. Vai dar tudo certo. Né? Então, a gente aprendeu muito sobre isso, né? E aqui eu fazendo esse questionamento para vocês sobre produzam materiais, né, de resolução de conflito, vamos começar a alinhar o objetivo, vamos começar a falar os porquês das coisas. Vamos voltar quem tiver a minha idade vai saber, quem não tiver Google, mas não me faz passar essa vergonha. Tinha um menino no Castelo Rá-Tim-Bum chamado Zequinha, que ele perguntava por quê, até uma hora que ela ficava indignada, ele falava, por que sim, Zequinha? Então vamos voltar para os porquês das coisas. Não é à toa, né? Que tem o Golden Circle lá, não é à toa que tem o perguntar até cansar, não é à toa que tem o Ishikawa lá. Vamos perguntar os porquês das coisas, vamos entender as motivações, né? Vamos usar de comunicação não violenta, sim. Vamos expor sentimentos. Vamos falar como as coisas repercutem na gente. Vamos ensinar as pessoas com quem a gente pareia no nosso dia a dia a também colocar de maneira clara e objetiva como aquilo repercute em sentimento. Isso que aconteceu me fez sentir de tal forma. Portanto, né, então vamos nos ferramentar, né? Vamos falar sobre a solução das coisas, né? Vamos aterrissar mais as nossas discussões, né? Vamos deixar o sentimento de culpa de lado, principalmente o sentimento interno de culpa, porque a gente se arma demais, a gente está o tempo inteiro se preparando para se defender, o tempo inteiro se preparando para se defender, mas vamos nos preparar de uma maneira em que a gente não precise se defender, em que a gente possa levar a novidade, em que a gente possa capitanear bons momentos, em que a gente possa nutrir as pessoas com a nossa vivência e o nosso conhecimento de maneira segura. Porque está todo mundo vivendo a mesma vida, gente. Ninguém é melhor do que ninguém. Né? E a gente precisa se colocar nesse lugar também, de se experimentar, de trocar, de falar o que a gente viveu, tá? Colaboração e diversidade, trazendo aqui, né, sobre essa questão da jornada, né?
Quando a gente fala sobre diversidade hoje, né, a gente pensa muito sobre a bandeira LGBTQIA+, a gente pensa muito sobre pessoas com deficiência, né? Mas vamos pensar o seguinte, diversidade é muito além. É você colocar pessoas de idades diferentes, de classes sociais diferentes, com experiências de vida diferentes, né? Então, a gente está falando ali sobre experimentar a vivência humana nas suas mais diversas formas, né? Isso constrói as nossas soft skills mais do que qualquer curso. Você ter a oportunidade de estar com alguém que veio de um meio social diferente do seu, que tem crença diferente da sua, que tem uma constituição familiar diferente da sua, que tem desafios diários físicos diferentes dos seus, desafios diários cognitivos diferentes dos seus. Isso treina você melhor do que qualquer outro formato de formação padrão, né? Porque você vai se experimentar no valendo da vida, né? Então, vamos pensar sempre que quando a gente fala sobre agilidade, a gente está falando sobre times diversificados, sim. A gente está falando hoje sobre trazer pessoas que tenham conhecimentos diferenciados para trocar entre si. E isso deve ser colocado também para experiências de vida e formação de perfis. A gente tem que sair um pouco dessa história de pensar que a gente está falando só de times multidisciplinares falando de maneira técnica. Porque a gente depende de pessoas diferenciadas para sair com soluções melhores. Pessoas que tiveram experiências de vida diferenciadas constroem soluções diferenciadas, trazem inovação, questionam mais o status quo, tiram as coisas do padrão. E é isso que a gente tem buscado com agilidade. Esse está sendo o salto de agilidade, né? E aí a gente traz adaptação contínua. Vocês querem pessoas mais flexíveis? Não é verdade? A gente se adapta ao meio, a gente se adapta ao interlocutor, a gente se adapta ao desafio que é colocado para a gente o tempo inteiro. Isso é ser ágil. Não ignorem as experiências de vida que vão fortalecendo vocês. Porque quando a gente fala sobre hard skills você consegue aprender em curso rapidinho ali. Consegue. Ferramental você absorve, né? Mas jogo de cintura você precisa adquirir. Não tem muito para onde correr, né? E aí, a gente falando desse boom de mudanças, que a gente não tinha nada parecido para se apoiar anteriormente, né? A gente está vivendo um mundo bunny da pandemia para cá. A gente falava de mundo VUCA, a gente está no mundo bunny, né? Então, as coisas são incompreensíveis. Olha que coisa terrível ter isso num acrônimo e dizer que isso é a nossa realidade. Elas são frágeis. Olha, não são palavras positivas e encorajadoras, né? A gente está vivendo numa versão do mundo de incerteza, né? Onde as coisas não são lineares, onde a gente não precisa se adaptar para ter um diferencial. A gente precisa se adaptar para sobreviver. Né? A história do darwinismo agora está no outro patamar, né, gente? Agora a gente precisa se adaptar com uma velocidade que as pessoas, os profissionais antes da gente, não tinham a mesma necessidade. A gente está precisando galgar mudanças profissionais num nível de velocidade que as pessoas anteriores não precisavam. A nossa formação de carreira está completamente diferente, né? Então a gente precisa se adaptar a isso, sim. A gente precisa entender o que a gente vai usar a nosso favor do que tem aí. Porque senão as coisas vão ser somente ameaças para nós. E vão nos enfraquecer. Enquanto mulheres. Porque a gente já tem isso culturalmente. Do medo, né? Do se punir, do se culpar, do não se colocar para jogo. Aí a gente agora está lidando com inteligência artificial. Fazendo serviço que a gente demora um dia inteiro para fazer. Em 15 minutos você tem aquilo feito pelo ChatGPT, né? Como é que você lida com isso? Lida com isso a seu favor, né? Coloque ele para trabalhar em coisa que você não precisa, para você manter o seu foco criativo em coisas que o chat não vai trazer para você, porque o chat depende de você para alimentar ele. Então, se você não tiver insight, se você não tiver alguma coisa que starte esse material, não vai ser o chat que vai te dar. A Aline, outro dia, a Aline, minha esposa, ela trouxe para mim o seguinte, ela estava no workshop e a galera foi usar ChatGPT.
E eram lideranças, tá? E uma liderança perguntou para o ChatGPT, ao invés dele imputar informações, falou, me fale sobre, né, o que que eu tenho que fazer, né? Qual era o meu propósito, o que eu tenho que fazer? Ele perguntou para o chat. O chat não é Deus, gente. Se for alguém ateia aqui também, tudo bem, mas só Deus vai poder falar qual era o propósito dele, que ele tinha que fazer aqui. O chat não, né? Então, se a gente não souber usar as coisas a nosso favor, só vão ser empecilhos, desafios, coisas negativas, né? A gente tem uma galera nova entrando aí, os TikTokers, galera. A gente vai usar isso a nosso favor ou não? Essa galerinha nova, com a cabecinha diferente da nossa. Vamos usar isso a nosso favor ou não? O pessoal que não lê o mesmo tanto que a gente lê, que consome informação de maneira completamente diferente de nós, que não acredita no formato de trabalho que a gente adotou até aqui. Vamos usar a nosso favor, não contra. Vamos aceitar as coisas que a gente tem a nosso favor. O que está sendo proposto de mudança a nosso favor. Não vamos ter medo disso. Vamos colocar para o jogo. Vamos usar o que a gente tem de soft skill e de vivência do nosso perfil de mulher a nosso favor. Tá bom? Não é para júniores mesmo, tá? Boa, Van, muito obrigada. Muito inspiradora sua palestra. Nossa, sou, né? Sou muito fã, gente. Sua mulher maravilhosa. A gente trabalha juntos. A Jéssica do Ela me inspira muito. Gente, ela me inspira muito, não tem ideia. Jéssica tá em tudo na Globo, viu? Tudo que a gente trabalha, tá chuchada também. Inspiração, né? Bom, muito obrigada mesmo. Foi muito boa essa palestra.